Olá mais uma vez, a gente voltou com o canal Vida em Treinamento no nosso quadro Profissão Qual é a Sua? E hoje a gente recebe Tereza Prado, professora de português para estrangeiros na Argentina. A Tereza já vive na Argentina há mais de 20 anos e sempre foi professora de português para estrangeiros. E hoje ela vai contar para a gente como é ser professor de português para estrangeiros no âmbito privado e no âmbito público, que agora na Argentina, nas escolas, desde o básico, desde o primário, né, que a gente chamava de primário, ensina-se português. E algumas graduações também têm o idioma português, o que é muito interessante e abriu muito espaço para os nativos em português, né? Os nativos de fala de habla português. Bom dia, Bom bem-vinda. dia, muito obrigada. E traz para a gente um pouquinho aqui, quem tem interesse em saber como é dar aula no exterior, mas sobretudo na Argentina, que é onde ela conhece mais, e aproveitar o idioma que fala, né, a dominância do português na Argentina. Exato. Bom, mudou um pouquinho, já faz como a Penélope, como você falou, já faz uns quantos anos, mais de 20 anos que eu estou aqui, moro em Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires. Mudou um pouquinho nesses 20 anos, mudou para melhor. Antes se chegava aqui, como não havia a obrigatoriedade de estudar o idioma, por exemplo, nas escolas públicas, também não havia nem gente suficiente para poder dar aulas de português. Então era sempre no âmbito privado, então tinha muitas complicações, principalmente se o brasileiro que chegasse aqui já tivesse o nível universitário do Brasil. É como um cartão de visita, de apresentação. Não que exigiam, não era uma exigência, mas era um fator que ajudava bastante. Isso. Depois, com o tempo, principalmente como em uma época, funcionou bastante bem a questão do Mercosul. Isso foi um incentivo muito grande para a busca do idioma português. E isso se notava em relação aos argentinos, com a necessidade de encurtar as distâncias em relação ao tratamento entre um brasileiro e um argentino, no caso. E isso foi uau, nesse momento. A partir daí, também as escolas públicas na Argentina, elas começaram aos poucos, começaram a incorporar a obrigatoriedade do estudo do idioma português. Então, com isso e a necessidade de profissionais preparados, o que fizeram foi a carreira de professorado, a licenciatura em português. Bem, isso abriu um campo tremendo para os nativos, os argentinos, os próprios argentinos, e para os estrangeiros também. No caso aí já complicou um pouquinho mais, se tornou um pouquinho mais exigente a questão dos brasileiros, porque em relação à documentação, toda a parte burocrática, para o estrangeiro poder fazer a licenciatura é burocrático mesmo. E também a prova, que seria como um vestibular, não porque não tenha vagas, mas senão pela exigência, um exame de ingresso seria. Não é só o simples fato de chegar e falar o idioma, mas toda a parte gramatical, redação, bom, tudo isso é bastante exigente para o falante de português. Então, se bem na parte da fluência, uma parte positiva, que facilita, mas tem toda a outra. Isso é mais ou menos o que foi transformando, como foi modificando a parte do ensino entre o âmbito privado
e o âmbito já Público. público. Então, quando a gente fala o âmbito privado, a gente fala de cursos de idiomas, dar aula para executivos ou empresas que precisam não precisam do certificado, precisam mais do conhecimento mesmo, da prática do idioma, né? Que a gente fala Exato. em nível público, são as escolas, as universidades públicas, que aí já é outro meio. E para fazer a licenciatura, quanto tempo é? Qual o período dessa licenciatura? São 4 anos, de 4 a 5 anos. É uma licenciatura normal, como se fosse no Brasil Normal, fazer português, literatura ou português e outro idioma. É uma exato, licenciatura normal. E no curso exato. privado, como a gente chega? A gente faz um currículo, coloca Uhum. todos os nossos estudos, nossos conhecimentos e apresenta nos cursos de idiomas, assim que Exato, procura. exato, exato. Ainda a moda antiga, digamos assim. É, depois você passa por entrevistas, não muitas, 2 entrevistas como muito, e às vezes depende do lugar e depende também da rapidez que necessitam Do do professor. profissional, claro, do professor, isso é feito mais rápido, ou depende do lugar, se tem mais tempo, te oferecem um treinamento, por causa do material, isso se o instituto for só de português, que cada vez aqui são, hoje, atualmente, em Buenos Aires são 2, que trabalham única e exclusivamente com o idioma português. Senão os outros têm português já como um segundo idioma. O primeiro sempre é o O inglês. inglês. Então aí já é inglês. Então aí já também não tem gente tão capacitada para fazer a entrevista. Então aí é mais fácil, digamos assim. Quando você fala instituto é a equivalência de um curso de idiomas no Brasil, Exato. Uhum. né? Exato. Ah, Exato. e para dar aula aí sim conta bastante em falar, né? Falar bem, Exato. ter um pouco de estudo, né? Claro, comprovar os seus Exato. estudos, mas não precisa de uma licenciatura nem no Brasil, nem na Argentina. O que Não, facilita de jeito nenhum. seria um lugar de facilidade para quem está estudando, por exemplo, na Argentina, fazendo uma graduação na Argentina e quer trabalhar ou quer ter uma renda extra. É um espaço. É um espaço, tranquilamente. Tranquilamente. Sim. E esse professor de idiomas em instituto, que aí chama instituto, e nós Uhum. chamaríamos de cursos de idiomas, Uhum. aonde ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar só na sala de aula ou esses cursos também prestam serviços fora? Que no Brasil não é muito comum os cursos mandarem professores para as empresas, assim, não. Mas na Argentina é mais comum. Sim, e hoje em dia eu diria que antes, quando eu cheguei aqui há mais de 20 anos, havia muitos cursos dentro da própria instituição, da escola de idiomas, também fora, era mais ou menos, estava equilibrado entre que o professor tinha que se locomover até uma empresa e as aulas dentro Do curso. da escola de idiomas, isso, do curso, do próprio curso. E hoje cada vez menos Menos o quê? dentro, Ah, cada menos vez dentro. menos dentro do curso, exatamente, exatamente, cada vez mais fora. Então o professor tem que se movimentar muito mais Então, hoje o português está mais objetivo, né? Não entra só numa sala também. para aprender, é mais direcionado porque quem está estudando sabe bem por que está estudando português, por que ele Exatamente. E quer. exato, quando a empresa procura um professor para dar esse treinamento, oferece esse treinamento, é porque pelo menos parte da empresa já trabalha com o Brasil, tem um contato.
Tem um E é um contato. mercado Talvez grande o do... das empresas, do professor de E português que não tem licenciatura, que não queira trabalhar com o governo, e sim no setor bastante, privado. bastante, bastante. Até porque na região, o Brasil abrange toda a região como sede de determinadas empresas, porque é maior por uma série de situações. Então, o que acontece? As empresas na Argentina geralmente respondem à mesma empresa, mas no Brasil. Ah, ok. Então tem que saber, tem que Então, dominar mesmo o idioma, né? e tem que dominar, não tem outra forma, não tem outro jeito. É interessante essa relação, porque talvez no Brasil a gente não precise tanto do espanhol para falar, né? São eles que vão Exato, precisar do português para se relacionar com a gente. E não só o idioma em si, também os costumes, a forma de tratamento, né? A forma de se relacionar, até mesmo o trabalho do dia a dia cultural, né? Como se comporta o exato, brasileiro e como se comporta o argentino. E isso é muito interessante, o professor nativo, porque ele pode passar um pouco dessa cultura do dia a dia mesmo, né? exato. A Para o forma, aluno. claro, a mentalidade, né? A mentalidade do brasileiro, a mentalidade do argentino, e inclusive é interessante quando também a empresa recebe brasileiros que vêm por um período para trabalhar nessa mesma empresa. Então, as diferenças, né? O que vem, isso ajuda bastante. Quando a gente estuda um idioma, automaticamente também a gente está estudando a cultura, né? Sim, Desse sim. país que fala. E apesar da proximidade entre os dois países, não Muito temos diferente. muito diferente, muito diferente. Não temos absolutamente nada a ver na forma de pensar, nos interesses, de se comportar, absolutamente. Nada, Forma do nada, nada. trato, né? De como tratar, até Exatamente, como receber algumas palavras que para uns são fortes, para outros não, e vice-versa. exatamente. E aí a gente vai vendo com o tempo, né? Vai conhecendo então as dificuldades, porque hoje também os trabalhos são feitos em equipe, em equipes. Então a equipe de um lado e a equipe de outra, ou como fere a sensibilidade de um e de outro. Geralmente os argentinos ferem a sensibilidade dos brasileiros por se tratar, pela forma de ser. Pelo jeito que Exato, pelo são. jeito. Não é uma crítica, não é que um Não, seja não, é melhor que o cultural, isso é outro. É cultural. cultural, é É. cultural, é cultural. E hoje, hoje essa parte é muito importante. É muito importante. Então fica a dica também para quem tem interesse em dar aula de português, dá uma olhadinha na cultura brasileira, né, na cultura argentina, para saber também um pouco das diferenças, porque às vezes a gente vive a nossa cidade, o nosso estado, mas tem outros estados, outras cidades que mudam, né, a cultura, mudam o comportamento do brasileiro também, É verdade. né? E na Argentina também o portenho também tem um comportamento diferente das províncias, tudo. Nossa, muito Exato. interessante. Eu acho que é um espaço que a gente traz para quem tiver interesse em ir para a Argentina estudar. É um campo de trabalho que pode começar, né? Que às vezes não É, tem relação com o que vai estudar, mas pode ajudar nas entradas, né? Ajudar no custo de vida mesmo da Argentina e até mesmo conhecer até um pouco exato. mais do argentino, porque vai dar aulas para argentinos ou não. Também tem o caso de outras nacionalidades quererem estudar o português, Exato, exato, né? exatamente. O que Isso vai acontece. amplia também o conhecimento aí do professor, o contato do professor. É isso mesmo. Fica a dica. Você tem mais alguma dica que a gente não levantou, ou que você gostaria de passar para essa pessoa que tem interesse em entrar como professor na Argentina?
Não, que leve em consideração mais que nada isso que você falou, que leve em consideração essa possibilidade. Inclusive dentro da própria universidade, com os outros companheiros, aí mesmo pode despertar o interesse de ensinar o idioma. Porque existe uma coisa, isso é muito notório, como o argentino gosta do Brasil, gosta da cultura brasileira, gosta do idioma, gosta do brasileiro. Então, que não deixe, se alguém perguntar para esse estudante, você não me ensinaria? Que deixe essa porta aberta. E Que sim, que ensine. ensine, que ensine, que ensine. Então, fica a dica aí e aproveitem a dica. Quem tiver oportunidade e quiser, já sabe pelo menos alguns caminhos aí que a Tereza deu a dica. Tereza, muito obrigada. Esse Obrigada a você é pelo convite. quem passou aqui e não sabe o que está acontecendo. Esse é o canal Vida em Treinamento, é um canal de variedades, onde dentro dele tem um quadro que chama Profissão Qual é a Sua? E hoje a gente recebeu a Tereza Prado, professora de português para estrangeiros na Argentina. E dando as dicas, quem gostou, dá um like, quem não gostou, dá um dislike. Quem quiser receber outras notificações, se inscreve. E se a notificação for agradável, assiste. Se não for agradável, não assiste. Obrigada mais uma vez e até Não, a foi um próxima. prazer. Muito obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.